Olá, sejam bem-vindos a mais um Trajetórias. Eu sou Diego Flores, meu colega aqui de bancada, embora não tenha uma bancada, Adolfo Vaz. Vamos entrevistar hoje a servidora Thay Elaine Aparecida Lima. Elaine, seja bem-vinda aos Trajetórias, muito obrigado. Vou deixar uma primeira pergunta aqui já para a gente esquentar, né, a nossa conversa. Fale um pouquinho da sua formação escolar, o que você lembra, onde que foi e como que isso vai lhe trazer até a graduação. Bem, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né? Foi assim uma possibilidade singular de fazer uma autorreflexão, né? Esse cotidiano que a gente vive, que é hiper mega corrido e que a gente nunca para ter essas boas lembranças a respeito do que a gente já passou e perceber o quanto que a gente segue um caminho que é um caminho muito, muito, muito próximo ainda à essência de quando nós éramos lá muito, muito pequenininhos e não tínhamos nem noção do que seríamos, de onde estaríamos. Eu acho que é muito satisfatório para todos os convidados, eu tenho certeza, e espero que ajude aí também a todos a refletirem um pouco sobre sua própria vida nesse processo de contagem aqui da minha trajetória. Bom, eu acho que antes de falar da minha trajetória escolar em si, eu preciso falar de um outro ponto, que é o fato de que eu nasci em São Paulo, eu sou paulistana, e sou filha de um homem pobre, que, como muitos outros, durante a ditadura militar, se deslocou do interior do país para a grande capital, que era São Paulo, para então poder trabalhar em uma indústria em crescimento naquela grande metrópole e que por lá ficou 25 anos. Eu nasci, portanto, na periferia e estudei sempre na periferia de São Paulo. A minha vida é na escola pública e acho que isso me faz hoje valorizar muito a escola pública e pensar que a universidade tem um papel nesse percurso, e é isso que me dá força a cada dia. Quando eu era pequena, bem pequenininha ainda lá, eu acho que hoje eu percebo que há uma lógica com tudo que acontece hoje. Porque eu sempre gostei muito de histórias, muito. Acho que eu nunca fui uma pessoa dos números. Embora eu pudesse ali, eu nunca fui má aluna, né? Então eu sempre consegui tirar notas boas até nessas disciplinas que eu nunca sabia direito para que ia servir, mas eu sempre consegui tirar notas que eram satisfatórias, sempre fui muito elogiada, mas não era o que me dava prazer. Certo. O que me dava prazer mesmo naquele início era ouvir histórias e escrever histórias. Isso sempre foi a principal alegria que eu tive nessa formação escolar. Mas não era só história inventada, história da imaginação. Era também ouvir a história oficial, contada pelos meus professores. E isso era, eu ficava imaginando como eram aquelas pessoas terem vivido em uma outra época, como era esse outro mundo. Hoje eu sei que muito daquela historiografia que eu aprendi era carregada de preconceitos. E sei também que são coisas pelas quais hoje eu tenho que lutar. Mas era algo que me encantava no sentido de ser algo que alguém havia vivido e me parecia tão sensacional pessoas antes de mim terem estado naqueles mesmos lugares, às vezes, quando a gente passava, né? A gente visitava museus e coisas assim, que eram aquelas excursões nos ônibus, que nossa. Mas a gente ia até lá e eu tinha naquele momento a sensação
muito nostálgica até, parecia até que eu tinha vivido aquele percurso. Então eu sempre gostei disso e a minha vida durante o ensino fundamental foi muito ligada a essa imaginação, principalmente o ensino fundamental da primeira fase. Na segunda fase, não é uma segunda fase do ensino fundamental que eu tenha lembranças. Eu tenho uma lembrança muito conturbada dessa segunda fase, porque as turmas eram muito agitadas, eu lembro de uns colegas ou outros, e era muito mais o decorar nesse período do que aquela imaginação. Parece que houve uma quebra ali. E ali no ensino médio, quando eu vou entrar para o ensino médio, eu diria assim, eu poderia continuar na mesma escola, que era uma escola periférica. Eu estudei em 2 escolas durante esse período por questões de mudança da minha família. E eu poderia continuar na mesma escola no ensino médio noturno. Mas essa nunca foi uma opção, realmente, nem para mim e nem para minha família. A gente nunca pesou nisso, porque a gente sabia que todo um futuro, e isso meus pais sempre estimularam, que eu deveria estudar e que eles dariam tudo o máximo que conseguissem, né? Então, por mais que eles nunca tenham conseguido pagar uma escola, eu tinha sempre, como eu gostava muito de ouvir, de ler histórias, se eu falasse para o meu pai que eu precisava de um livro, que eu queria um livro, que eu queria um gibi. A gente morava na Grande São Paulo, né? Não era no centro de São Paulo, logicamente, né? Era na periferia. Não tinha livrarias, a gente não tinha esse tipo de coisa, mas ele ia até o centro de São Paulo, comprava e me trazia. Então, acho que eles fizeram o máximo, e quando chegou no ensino médio, era um momento em que eles sabiam que se eu continuasse, e eu também tinha essa consciência, naquela escola, no período noturno, eu não teria condições de continuar depois, especialmente se eu quisesse depois uma universidade pública. Então, a opção que foi pensada naquele momento era que eu poderia ter uma escola pública de maior qualidade. Como que acontecia, né? Naquele período, agora eu vou contar um pouquinho da minha idade, né? Vontade. Não perguntando. Naquele período, você tinha, era final da década de 90, ali no final não, era um pouquinho antes, do final da década de 90, e algumas escolas, que não ficavam tão periféricas, elas faziam um chamado vestibulinho. Conheço bem isso. Tá contando a idade também. Faziam um chamado vestibulinho, e nesse vestibulinho, então, elas selecionavam alguns alunos que poderiam estudar lá. Então, você tinha um ensino médio, que era um ensino médio tradicional, e um ensino médio que poderia ser mais técnico ou magistério. Era ali em São Paulo? Era uma escola de ETEC ou não chegava? Não chegava a ser. Eram escolas tradicionais, assim, que tinham um ensino médio de mais qualidade, que muita gente procurava. Por causa da procura eles tinham que fazer. Isso, e por causa da procura eles faziam essa seleção. O que aconteceu foi que eu fiz 3, né? Eu fiz para 3 escolas, e aí fiz todas para magistério. Todas. Em todas elas eu fiz a seleção para magistério. Por que magistério, né? Aí eu acho que eu falei um pouquinho do meu pai, aí das lutas dele também, que acho que vão refletir muito depois nos caminhos que eu trilhei e da consciência social que eu tomei em relação a essa situação. Mas eu tenho que falar agora da influência da minha mãe nesse sentido. A minha mãe, ela foi uma professora leiga. Antes ainda de se mudar para São Paulo, antes até do casamento com meu pai, ela morava no interior do Paraná, né? Mais ou menos ali em Cornélio Procópio, né? Num sítio em Cornélio Procópio. Meu avô
deu um pedacinho do sítio dele para a construção de uma escola. Foi construída uma escola e várias das pessoas que ali moravam e que não tinham uma formação, mas elas eram as professoras das crianças que viviam ali. E ela me falava com muita emoção e com muito gosto daquele período em que ela havia trabalhado como professora. Isso já te tocou ali, já. Isso, e foi isso que me fez ir fazer a seleção, o vestibulinho para o magistério. Foi lá que então eu procurei, achei que eu ia encontrar então algo que me desse prazer e que eu conseguisse então seguir num caminho que ao mesmo tempo me desse uma vida melhor do que aquela que nós tínhamos, né? Nunca me faltou nada, absolutamente nada, mas eu até acho que vivia numa redoma nesse sentido, porque eu era filha única, meus pais sempre faziam de tudo por mim, e os meus vizinhos tinham muitos e muitos filhos. Então eu tenho certeza que a vida deles foi ainda mais difícil do que a minha. Nesse sentido, eu acho que fui uma privilegiada, né? Porque por mais que fosse pobre, ainda conseguia ter tudo aquilo do meu mundinho. Mas eu sabia que a gente precisava melhorar. Meus pais sempre diziam isso, você precisa estudar para ter uma vida melhor do que essa que nós temos hoje. Meu pai acordava às 4 horas da manhã e atravessava São Paulo para trabalhar. E eu só o via no final do dia, depois das 18, quando ele voltava, porque eu estava dormindo quando ele saía, né? Então a gente convivia pouco nesse sentido e eu via que era sofrido para ele aquela vida. E sabia que eu precisava ter algo melhor. E minha mãe, com aquela felicidade de ser professora, me levou a fazer essa escolha. Eu passei nesses 3 vestibulinhos que eu fiz, e eu vou confessar que eu fiz uma escolha pragmática nesse momento. Por quê? 2 eram escolas tradicionais, assim, tradicionais no sentido de que tinham meio período de aulas, e que eu ia estudar ali o magistério. E uma outra era um projeto do governo do estado de São Paulo, que infelizmente hoje, pelo que sei, restou muito só o nome. Não restou mais aquele projeto pensado tal qual como concebido lá na década de 90. Acabou sendo não uma política pública, mas acabou sendo uma política de governo do estado de São Paulo, que era o Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério. O que era esse projeto? O que era o Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério? O governo do estado de São Paulo implantava o curso de magistério em algumas escolas que ofertavam o ensino fundamental inicial. Esse ensino fundamental inicial era geralmente ofertado, geralmente não, sempre, para esse projeto, ofertado em escolas muito, mas muito periféricas. Por quê? Porque os estudantes do magistério, eles ficariam lá o dia inteiro, eles teriam aulas de manhã, teóricas, à tarde práticas, e ajudariam também na alfabetização das crianças do ensino fundamental ali, das crianças que eram muito, muito pobres. Eu era pobre, eles eram muito mais pobres do que eu. Para você ter uma ideia, essa escola que eu fui estudar, então, fazer o magistério, e a gente recebia uma bolsa para isso, por isso eu disse pragmática. Eu pensei muito mais na bolsa naquele momento do que... Eu não tinha essa noção. Eu não tinha exatamente a noção do projeto. Muito novo, a gente não tem muita noção, né? Isso, eu não tinha noção. Eu não tinha noção do quanto aquele projeto era um bom projeto e do quanto ele impactava na vida daquelas crianças. Esse, especificamente, em que eu fiz a seleção,
Ele foi alocado em uma escola que ficava, era um bairro que era uma favela, e essa escola ficava dentro desse bairro. Então, todas as crianças que eram alunos daquela escola, elas eram os moradores de residências muito precárias. A gente tinha uma linha de trem que passava ali, era Carapicuíba, em São Paulo. Tinha um lixão. Sabe até existe um programa clássico do Gugu, em que ele visita esse lixão. Naquele lixão, eram aquelas crianças daquele bairro que iam para aquela escola. E lá, eu acho que foi a parte mais marcante da minha trajetória escolar. Tudo que eu fiz depois foi por influência daquele lugar, foi por influência daqueles professores, que também não eram quaisquer professores. Os meus, tal qual acontecia com os alunos, que eram selecionados para que pudessem entrar, os professores também, eles eram concursados do estado de São Paulo, mas selecionados, ganhavam a mais para isso, para trabalhar naquele projeto. E ali eu tive uns mais, outros menos, como ocorre sempre, né? Mas alguns muito dedicados, alguns professores muito dedicados. Eu me lembro, por exemplo, da minha professora de História e do meu professor de Geografia. Acho que foram as duas maiores marcas que eu levei para a vida ali. Eu até vivo procurando a minha professora de História, sempre pergunto, a gente tem um grupo até hoje, né, do magistério, que a gente tem no WhatsApp, e eu já perguntei para todo mundo sobre ela, né? Ninguém achou ela ainda. Não, a última notícia que eu tive é que ela tinha sido diretora de uma escola lá, mas depois nunca mais ninguém soube dela. Maria Aparecida Monteiro. Vamos achar a professora Maria Aparecida Monteiro. Um alcance do nosso Cidinha. Ela gostava de ser chamada de Cidinha. E ela era professora de História. E eu já gostava dessa questão da história, de historiografia. Eu não tinha tão excelentes professores na área de língua portuguesa, e então, portanto, a literatura não era algo que era muito desenvolvido ali, mas a história, sim. Com essa professora, eu li coisas que depois eu usei para a minha vida inteira. Ela fazia muitos projetos juntos com o meu professor de geografia, que embora tenha me feito estudar cartografia, que eu achava assim terrível, maravilhosa. Nossa, que tenha me feito fazer mapas, não fazer copiado como a gente fazia, mas fazer mesmo, que tenha me feito ficar medindo a temperatura da sala. Essa parte da geografia eu não gostava. Muita gente não gosta. Eu gostava da outra, que era a parte que se ligava mais os debates da história que a professora Cidia fazia, e que eles faziam projetos em conjunto. Ela ali, junto com ele, me deu textos para ler que foram muito marcantes. Para vocês terem uma ideia, lá eu li Caio Prado Júnior, lá eu li textos de Gilberto Freire, lá eu li textos de Léo Rubin, lá eu li texto de Milton Santos, lá eu li Yves Lacoste. Eu li tudo isso lá e eu amava, eu adorava. Para mim era assim, saber que a gente... E lá eu descobri que a história poderia ter várias versões, que a gente poderia interpretar o mesmo fato de várias perspectivas, que a política funcionava assim. E eu me apaixonei por aquilo. Eu fazia todos aqueles estudos com muito prazer. E como a gente tinha aulas práticas, a gente também tinha alguns eventos
que para mim foram muito marcantes. A gente, mais uma vez vou contar a minha idade. A gente estava passando por um período de plebiscito, né? Em que a gente, então, teria... no Brasil, nós escolheríamos se nós continuaríamos com o presidencialismo. Eu lembro disso também. Acho que a gente está mais ou menos ali. Que a gente continuaria com o presidencialismo, ou que seríamos parlamentaristas, ou então monarquistas, né? Quem diria. Aí, que isso foi cogitado, né? Mas isso aconteceu, e eu me lembro que a gente teve, ali naquele momento, grandes debates sobre isso. A gente leu um livro muito limitado, assim, em termos de página, mas muito bom, que era O Jeitinho Brasileiro. E nesse livro, O Jeitinho Brasileiro, a gente tinha as perspectivas, né, as características dessas diversas modalidades, e ao mesmo tempo, e o que foi feito foi que a gente repartiu aquele livro entre a gente e fizemos grandes debates sobre isso, né? Apresentamos para várias pessoas, tentamos então ali fazer a defesa de um, de outro, para a gente chegar a uma conclusão, e isso tudo ia me amadurecendo. E um outro que eu acho que também foi muito marcante foi quando a gente já na eleição presidencial, nós ficamos incumbidos, cada grupo ficou incumbido de entrevistar um presidente de partido. Lógico que não era o presidente de partido do estado de São Paulo, porque ele não ia atender a gente, mas era o presidente de partido local ali, né, da cidade. E nós fomos, eu me lembro que entrevistei um deles, e extremamente conservador, que aliás me lembra muito vários políticos que hoje ainda estão por aí, extremamente conservador, e nós entrevistávamos, pegávamos ali mais ou menos quais eram as ideias do partido, recolhíamos os papéis, os folhetos de propaganda, né? E deveríamos, e montamos na escola inteira, a gente montou, dividiu a escola, cada sala era o diretório de um partido, e a gente ia apresentando, né, os grupos iam apresentando as propostas, e os professores, acho que isso que me marcou muito, eles nos ensinavam assim, mais ou menos a perceber como, apesar de estarem com propostas parecidas, aparentemente parecidas, uma palavrinha ou outra era aquela que fazia toda a diferença. Já começou a se aproximar daí do significado dessas palavras, como que ela ganhava um contexto ali naquele momento, né? Isso já te chamava atenção? Me chamava atenção o fato de como a língua poderia, naquele momento, ser algo para disfarçar o que realmente se queria dizer. Você dizia algo que parecia muito próximo de alguém liberal, mas era extremamente conservador. A depender de uma palavrinha ou outra que você colocasse. Então, eu acho que isso foi muito significante. E um outro, terceiro trabalho, que quando eu estava pensando, né, sobre essa minha formação, quando vocês me falaram sobre o projeto, e eu fiquei lembrando o que aconteceu, que eu me lembrei bem, e aí foi muito mais por estímulo do professor da geografia, foi que nós tivemos uma greve de 3 meses. Mas o meu professor de geografia, a minha professora de história, não nos deixaram parados naquele período. O que eles fizeram? Nos deram um trabalho de campo. E o nosso trabalho de campo, o meu especificamente do meu grupo, era entrevistar pessoas, e foram mais de 100 pessoas que nós entrevistamos, em diversos bairros de Carapicuíba.
Veja que nós estamos falando de uma Carapicuíba da década de 90. Então, faz muitos anos que eu não vou até lá, mas era algo com pouca infraestrutura. E naquela época, a ideia do trabalho, a gente estava estudando sobre imigração, era entender de onde vinham aquelas pessoas que formavam Carapicuíba. O que fez com que elas fossem parar em Carapicuíba? Mini-censo você estava fazendo ali, não? Exato, era um mini-censo. A gente, éramos em 4, nós nos dividíamos. Pegavam amostras ali, né? E a geografia já é importante. Eu tenho esse trabalho até hoje, na minha casa, com todas as fotos, com todos os gráficos produzidos, com tudo. Nem sei se os meus amigos sabem que eu fiquei com o trabalho, mas que eu fiquei. E ele disse, eles não vão saber, né? Eu fiquei, porque eles vão, se eles verem, eles vão falar, é você, Elaine, que tá com aquelas fotos daquela época, porque a gente tirou tudo. E aí a gente verificava de onde eles vinham, por que estavam ali, onde trabalhavam, porque isso também fazia diferença para a gente pensar a característica. E aí a conclusão que a gente chega naquele momento é que a gente tinha em Carapicuíba uma cidade dormitório. E que, em sua maioria, eram pessoas que tinham vindo do Nordeste. Essa percepção já era bem clara para vocês ainda, adolescentes ali, assim, dormitórios, são conceitos assim... muito induzidos. Formação. Muito induzidos pelas leituras, porque aí era como se a gente tivesse um orientador. Porque isso eu sei hoje, né? Na época não tinha essa noção. Porque o que acontecia? A gente fazia isso, estava mais ou menos tomando um rumo no trabalho, aí a gente falava, ia bater na porta do professor, né, da casa dele, porque ele estava em greve, e falando dos nossos avanços, né? Já fizemos tantas entrevistas, perguntamos isso, primeiro mostramos o questionário para ele e tal, né? E aí ele, então a gente tem feito isso, essa pergunta tem dado muito certo, então a gente tem tomado um outro, porque tinha algumas que as pessoas se irritavam, né? Com as questões, e a gente foi, e ele nos indicava leituras. E foi com ele aí que a gente, nesse período que eu descobri que existia essa questão da cidade dormitório. Porque aí ele vai indicar, então seria bom vocês lerem esse livro, porque aqui vai falar disso. E aí ele falava, essas são questões que a gente tem muito em São Paulo, porque as pessoas pobres não podem viver perto do seu trabalho. Geralmente elas trabalham lá no centro, onde tudo é muito caro, não podem viver até lá. Então, a grande São Paulo é onde está o trabalhador que vai servir de mão de obra lá. Então, ele ia fazendo essas indicações. Eu tive, então, essa ideia já na adolescência, mas induzida por essa orientação em que ele ia fazendo. Esses conceitos vai te alimentando, você vai querendo compreender mais o significado das palavras, mais conceitos. E aí você vai olhando um novo caminho, né? É a partir daí que surge a sua escolha para o curso de graduação? Como é que foi esse processo? Então, aí o que acontece foi que primeiro, isso tudo me interessava muito, porque eu via a história da minha família ali. Era ali que eu conseguia compreender como a minha família tinha passado por aquele processo todo, e o que significava estarmos naquela condição. E era natural, portanto, que eu, naquele momento, tendo um interesse muito grande por essa questão social, que tendo um interesse muito grande pelas discussões, principalmente de história, né, que era o que eu realmente adorava naquele momento, escolhesse um curso de graduação ligado a esse assunto. Então, nesse primeiro momento, eu escolho um curso de História. Era um momento em que meus pais sempre têm uma ligação muito grande com a minha família. Eu não consigo dissociar essa minha trajetória dessa relação, né, com eles. Nesse primeiro momento, nesse momento da escolha da primeira graduação, o meu pai estava se aposentando.
depois de 25 anos na mesma empresa, estava se aposentando, e a gente tinha por certo que nós deixaríamos São Paulo, que nós voltaríamos ao Paraná e viríamos para perto da família da minha mãe, que é do norte do Paraná. Então, era certo que eu deveria prestar vestibular em Londrina, porque era onde nós nos estabeleceríamos, ali nas proximidades. Isso me lembra uma outra coisa, que eu vinha todo final de ano para o Paraná para visitar a família da minha mãe. E sempre meu tio ficava de motorista para a gente, né? Que ele ficava nos levando de uma casa de um parente para casa de outro parente. E quando a gente passava em frente ao letreiro da UEL, aquele letreiro escrito na Universidade Estadual de Londrina, de cimento, grande, eu ainda não entendia muita coisa à época, ainda criança. E ele sempre falava, você vai estudar aqui. E eu pensava, olhava, eu me lembro até hoje da cena que eu ficava olhando pela janela do carro, né, imaginando, nossa, que escola grande, né? E foi isso que aconteceu. Fui, prestei vestibular, fui fazer um curso de História, né? Iniciei esse curso de História, mas foi uma decepção para mim. E por quê? Então, eu não sei de onde que eu tinha tirado da minha cabeça que eu estudaria a história do cotidiano. Eu até deduzo que foi do livro A História do Cotidiano de Roma, A História do Cotidiano do Império, que um dia eu vi e eu retirei de lá essa ideia. E não foi isso que aconteceu. Eu cheguei lá, é lógico que eu lia autores diferentes, que eu não tinha lido ainda no magistério, mas eu sempre voltava para a mesma história oficial e aquilo foi me cansando e eu comecei a ficar insatisfeita e resolvi então que eu ia largar o curso e eu larguei. No terceiro semestre do curso eu larguei. Mas, aí pensei, não, agora vou fazer uma coisa totalmente diferente, vou para outra área, não quero mais saber disso, de história, deixa isso para lá, vou fazer uma outra coisa, agora vou estudar línguas. Não sei também de onde eu tirei isso da minha cabeça, porque eu não tenho grandes habilidades com língua estrangeira, mas eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer algo relacionado a uma língua estrangeira. Falei, vou fazer letras. Fiz o vestibular para letras, mas assim, direcionada a fazer uma língua estrangeira. Só que na UEL você entrava no curso de letras e acho que isso certeiro, você fazia um semestre, porque imagine, eu já teria ido parar no curso errado. Você fazia um semestre em que eles te apresentavam as perspectivas do curso, você tinha aula de francês, você tinha aula de inglês, você tinha aula de espanhol e você tinha aula do português. E depois você, no final daquele semestre, fazia a opção. Ou para onde você vai. Certeiro. Isso logo no começo já. Isso, no segundo semestre. Fui eu para o meu primeiro dia de aula no curso de letras, né? Tive primeiro uma aula de gramática com a professora Maria Antonieta, foi bom e tal. Depois, na segunda aula, que era logo depois do intervalo ali, entra na sala o professor Indemburgo Félix Frazão, que está hoje no Rio de Janeiro. E que esse eu achei. Guardado lá. Esse eu achei, tá lá no meu Facebook. Depois você manda o link do nosso podcast para ele. Esse eu achei. Eu nunca me esqueci dele. Todos os agradecimentos que eu sempre tenho, ele tá lá, porque acho que foi essencial. E ele era professor de crítica literária. Ele entra na sala de aula e apresenta o plano de ensino e ele começa a dizer que estudar literatura era ter a perspectiva de como pensavam as pessoas de uma determinada época
que ali você tinha o retrato de uma sociedade de determinado período e que tudo isso fazia com que o leitor de outro período, o leitor do presente, conseguisse não só ter se transportar, mas também se humanizar por meio daquela leitura. Você não instala em você, né? Então, Aí eu pensei, você estava buscando meu anteriormente. Deus! Eu falei assim, gente, mas era isso! Que bom. Eu pensei, é isso que eu procurava lá, é isso que eu procuro aqui. Então, ali, naquela segunda aula, eu sabia que o que eu queria não era a língua estrangeira. Eu até titubeei, fiquei pensando, será que eu vou? Será que eu não vou? Mas aí eu pensei, gente, não é o que eu tenho talento, né? É uma hora que toma uma decisão e vai, né? No meio da graduação a gente decide, vamos. Aí eu, eu lembro que a gente tinha que sair da sala de aula e durante ali o processo tinha que... Aí eu chegava ia um lá e falava assim, eu escolhi tal, eu escolhi tal. E eu pensei, bem, eu vou escolher vernáculas e eu vou dirigir tudo para a literatura. O que seria o termo vernáculas nesse contexto? São os estudos da língua portuguesa mais tradicionais. Certo. E foi isso que eu escolhi. Eu fiz a língua portuguesa, então, né, eu sou formada em letras, língua portuguesa, mas direcionei desde aquela segunda aula todas as minhas atividades complementares, todas as minhas disciplinas optativas, eu direcionei para a área de literatura. Sempre. Porque a literatura foi um mundo que eu descobri e que eu procurava também na história e que eu não abandonei, porque para você fazer crítica literária, para você discutir literatura, você precisa, de qualquer maneira, ter um arcabouço, que é um arcabouço de entendimento dessa sociedade e aí dos estudos que foram feitos sobre ela ao longo da história e também sobre o pensamento dos homens de uma época ou de outra, que são, assim, imprescindíveis para você ler com completude, para você conseguir, pelo menos, tentar alcançar ao máximo o significado de uma obra. Então, eu fiz o curso, eu era uma aluna muito dedicada, eu lia tudo o que aparecia no curso, especialmente se fosse da literatura, né? Os meus professores de literatura todos, tudo que eles indicaram eu li. Raspava tudo ali? Raspava, eu lia o que o outro grupo tinha que apresentar e o que o meu tinha que apresentar. Eu tenho um amigo meu que sempre falava, né? Porque sempre que sobrava um título, o professor da literatura falava assim, Elaine, seu grupo não pode ficar. Ele falava, odeio ser do seu grupo. Pegava tudo. E eu falava, sim! Abraçava. E ele não gostava muito, ele dizia que a gente tinha que fazer uma votação antes, mas não era o que acontecia. Então eu foi lá que eu conheci Antônio Cândido. Foi lá que eu conheci Antônio Cândido, que eu acho que é o maior dos pensadores que tivemos nos últimos tempos, principalmente em relação à literatura. Acho que é inigualável e vai demorar muito tempo para alguém se igualar a ele em termos de crítica literária no Brasil. E, só para contar uma curiosidade, ele nasceu em Santa Rita de Caldas, em Minas Gerais. Meu avô também nasceu lá. Então tem uma conexão aí. Eu só descobri isso muito tempo depois. Meu avô, quando eu soube que ele fazia ainda uma feira literária lá na cidadezinha dele, isso se chamava José Cândido de Souza, olha. Eu falei, são primos distantes, gente. Parece. Dando um salto aqui, a gente deu uma olhada no seu currículo. Aí você tem algumas especializações e acho que é muito em função dessa base sólida que você acabou de comentar, né? Fala um pouquinho dela, dessas especializações, que parece que elas influenciam o que você fez
ao longo da sua carreira e inclusive até hoje. Sim. Comenta um pouco dessa passagem do final dessa graduação que você completa em letras, né? E vai para essas especializações que acho que tem a ver já com a atuação profissional sua, né? Sim, era natural ali para mim que eu deveria continuar os meus estudos. Então, eu já comecei ali no final da graduação a pensar para onde eu iria. E era lógico, assim como foi ao final do magistério, em que eu estava muito envolvida com essa questão da história e fui para a história, eu estando muito envolvida ao final da graduação com a literatura, era assim um caminho natural que eu fosse fazer uma especialização em literatura, mais especificamente em literatura brasileira, porque o meu curso era muito ligado à crítica literária e literatura brasileira. Isso até talvez seja uma falha de muitos currículos de letras no Brasil, que é a ausência de uma discussão mais ampla de literatura latino-americana. A gente tem muita discussão de literatura brasileira e você não tem esse comparativo com os outros países. Eu fui fazer essa especialização, fiz a prova, passei, fui fazer a especialização. A especialização em literatura brasileira, ali, eu discuti naquele momento na especialização a crítica literária sobre o romance de 30, mais especificamente sobre A Bagaceira, que é o romance fundador do romance de 30. E a minha discussão naquele momento era mais no sentido de um levantamento, que não se poderia esperar diferente quando você está falando de especialização, né? Ainda é algo num nível que você não está até academicamente preparado para fazer discussões maiores, né? Então, eu tinha isso, a minha professora orientadora foi a professora Miriane Mendes de Abreu, que hoje está na Unifesp, e a ideia era discutir ali um romance que fosse um romance social, que sempre foi o que muito me atraiu, sempre foi discutir esse Brasil e as suas diferenças, e aí você tinha também a diferença do Nordeste, tratado ali, porque eu especificamente ia falar de um romance nordestino relacionado à seca e as consequências dessa seca. Fiz esse estudo, acho que esse estudo foi muito significativo, tanto posteriormente para a minha atuação como docente, porque eu acho que foi um primeiro momento de contato com uma crítica literária que eu vou me aprofundar depois no mestrado e no doutorado. E ao mesmo tempo, eu devo dizer isso, eu acho que tudo que eu fiz em literatura, ainda hoje, atuando como técnica, é essencial, porque me ensinou muito mais, às vezes, do que a vida, a ter empatia. Certo. Quando você, lendo um texto, vê um personagem, tenta entender aquele personagem, se coloca no lugar dele, você consegue, como ser humano, se aperfeiçoar para ter essa empatia. Eu acho que mesmo que vocês digam, alguém diga, ela trabalhou com literatura brasileira e isso hoje não tem nenhuma relação. Essa pessoa não entende o que é literatura. Essa pessoa certamente não chegou a entender que literatura humaniza. E qualquer humanização é essencial para qualquer atividade que você vai fazer, independente de qual seja. Mas eu não fiz só essa especialização, eu fiz outras duas. Como que essas outras duas, que são tanto quanto diferentes dessa primeira, entraram na minha trajetória? Eu dei aula desde sempre, desde que saí do magistério, dei aulas. Dei aula para os pequenininhos, eu digo pequenininhos, 3, infantil, 4 anos ali, educação infantil. Fiquei pouco tempo com eles, posso depois falar um pouquinho sobre isso. Depois dei aula para o ensino fundamental e quando estava no ensino fundamental, era concursada da prefeitura, os cargos de direção e de coordenação pedagógica eram cargos que exigiam... Você já tinha se estabelecido no Paraná já, né? Já, desde a época do primeiro vestibular eu me estabeleci aqui no Paraná.
no norte do Paraná especificamente. Eu, então, nessa época, eu dava aula, sofria muito, né? Porque eram muitas crianças, 35, quase 40, era tudo muito sofrido, embora eu não sofresse tanto quanto outras, né? Porque outras tinham que trabalhar em escolas distantes de casa, a minha era próxima. Nesse período eu ainda não trabalhava em 2 escolas, então eu trabalhava só, mas mesmo assim eu sofria porque eu estudava também. Então eu acumulava. E eu via assim, eu achava tão mais fácil a vida daquelas pessoas que estavam fora daquele conflito que as crianças, daquela vida do chão da sala de aula. É engano meu, né? Mas eu achava. E aí eu resolvi que eu ia fazer uma especialização em gestão escolar. E eu fui fazer essa especialização em gestão escolar. Essa especialização me abriu um outro leque de estudos, porque ali eu comecei a... Eu tinha tido um pouco dessa noção no magistério, mas muito parca, muito superficial. E ali eu comecei a ter uma noção mais aprofundada sobre a organização da educação no Brasil, sobre a sua estrutura legal e, ao mesmo tempo, o seu funcionamento. E, então, isso me foi muito útil, porque eu não cheguei a ser diretora ou coordenadora, porque eu estava no final da especialização e aí eu fui convidada pela secretária de Educação para ser assessora dela na Secretaria de Educação. E acabei indo trabalhar lá com estrutura e funcionamento. Isso é em Londrina? Em Ibiporã, do lado de Londrina. Uhum. Ibiporã, às vezes, é mais próximo do centro de Londrina do que alguns bairros, de tão grudadinho que fica. E aí eu acabei indo para a Secretaria de Educação e já com essa especialização. Fui com essa especialização que me ajudou a entender esse funcionamento. É lógico que eu ainda não tinha muita noção total do funcionamento total. Até falei para a secretária à época, quando me convidou, você tem noção que eu não trabalhei com isso ainda, né? Aí ela, não, acho que vai dar certo, né? Falou do que ela pretendia. E a partir dali, quando eu já estava nesse trabalho como assessora de estrutura e funcionamento na Secretaria de Educação, em que eu trabalhava muito com as autorizações para funcionamento das escolas do município, elas passavam por mim, a composição dos regimentos e dos estatutos das escolas particulares passavam por ali, porque nós éramos... Então, né? Sim, porque era um sistema de ensino, a gente se transformou em sistema de ensino naquele período, tivemos capacitações ali com o núcleo regional de ensino, que nos ajudou bastante nesse período, e trabalhava também com os projetos pedagógicos ali. E isso tudo, aquela especialização me ajudou. Quando eu já estava ali, a gente estava num momento de implantação de tecnologias dentro das escolas, né? Era uma época do boom da implantação da tecnologia nas escolas de ensino fundamental. E eu resolvi, então, fazer uma terceira especialização, uma segunda na área de educação, que era relacionada à tecnologia na educação. Era algo que talvez eu pudesse pensar que, ou quem ouve falar, possa pensar que era muito técnico, mas não era. A gente teve ali muitas discussões, era na PUC do Rio, a gente teve muitas discussões que eram em relação às políticas públicas para embasamento dessa inserção da tecnologia na educação. E eu estudei à época, no trabalho de conclusão de curso, o PROINFO, principalmente porque era um objeto que nós tínhamos no município a implantar e que estávamos, inclusive, tendo que capacitar os professores para isso.
E a ideia geral que eu tive ali naquele momento é que a gente tinha uma política pública que era uma política pública de boas intenções, né, de inserção de tecnologia nas escolas, e inclusive em escolas muito periféricas, mas que nem todas as escolas tinham sido preparadas para receber. Seja em questões infraestruturais mesmo, porque você tinha falta de salas, falta de acesso à internet para alguns computadores, seja porque você não tinha a preparação do professor. O professor tinha sido formado em uma outra época, de uma outra maneira. Ali, né? E aí você precisava capacitar esse professor não só para ele usar o computador em si, mas para que ele usasse naquilo que ele tinha para ensinar. Então, era algo que demoraria um tempo para essa inserção. Eu esqueci de dizer, mas naquela primeira especialização na área de educação, eu ainda estava com um pé naqueles meus outros estudos. Então, o trabalho de conclusão de curso, embora ele tivesse que discutir a educação em si, eu também levei um pouco dessa área de letras. E o que eu fiz à época foi uma pesquisa junto aos professores da rede municipal, em que se verificava qual a origem deles, se eles realmente eram leitores. Origem no sentido, se eles realmente usavam a leitura no seu cotidiano como um elemento de prazer, como um elemento de... Ou se era simplesmente uma ferramenta de trabalho. Como que isso se dava. Para aula ali, né? E aí a conclusão que eu acabo chegando é que geralmente os professores eram a primeira geração a ter chegado a uma faculdade. Isso foi para a maioria das respostas era isso. E eles realmente, como o leitor, ele se forma desde criança, é ali que você estimula, é ali que os hábitos vão sendo formados, o gosto vai sendo formado. Como as famílias geralmente não eram famílias de leitores, muitos deles não eram leitores, no termo, no sentido mais estrito do termo. Isso é necessário para o docente, né? Se aprofundar por si só, não é uma coisa obrigada ali em função do trabalho do dia a dia, mas um natural, né? Está sempre ocorrendo para você buscar algo novo, né? E gostar disso. Exato. E gostar disso. Isso não era muito frequente, então eu estava ainda nessa transição, eu discutia. E aí é lógico que se chega à conclusão de que você precisa de que o Estado interfira nisso, que o Estado, e aí a universidade hoje também, faça projetos que vá até esses professores, que consiga mudar essa engrenagem aí e fazer com que ela gire realmente para uma outra realidade, que é uma realidade em que a gente tenha os professores realmente leitores. Mas, então, as especializações passei por aí e foi um momento de transição para mim também. E na sequência você já partiu para mestrado e doutorado? Como é que foi essa sequência da sua trajetória? Tudo isso eu fui fazendo meio paulatinamente, essas questões. Paulatina não, concomitantemente. O que ocorreu foi que essas especializações que eu estava fazendo, eu fazia também enquanto eu continuava progredindo nos estudos de literatura. E na área de letras, portanto, eu fiz o mestrado em letras, na própria UEL, seguindo aí a trajetória, sempre ali com os mesmos professores. Acostumada ali, né? Isso, naquele ambiente que eu amava. Eu sempre gostei muito do ambiente da UEL. E fiz sobre a bagaceira. Por quê? Lembra que eu falei que eu fiz lá um estudo ainda muito superficial sobre a crítica em torno da bagaceira.
como foi a recepção dela. E um professor da banca, no dia em que eu estava fazendo a defesa, professor Eduardo Vieira Martins, infelizmente falecido há pouco tempo, irmão do nosso professor Renato Vieira Martins daqui, ele jogou uma pergunta no meio da minha defesa e que ficou na minha cabeça e que eu voltei depois a falar sobre isso com ele, que foi a seguinte: ele disse assim: A Bagaceira é um romance fundador da geração de 30. Entretanto, apesar de ser um romance fundador de uma geração, de um romance extremamente glorificado pela crítica, que é um romance de Graciliano Ramos, que é um romance de José Lins do Rego, apesar disso, só coloca um defeito nesse romance. Como pode um romance que esteticamente na literatura seria tão precário ser o fundador de uma geração tão cheia de qualidades? Não parece contraditório? É uma pergunta perspicaz aí, que você respondeu a ele. Não, ainda bem que ele falou que isso era para um estudo futuro. Que eu não precisei responder naquele momento. Mas depois eu respondi. Eu fui atrás, eu fiz então um projeto sobre isso, apresentei, acabei ingressando no mestrado e eu discuti isso. Por que a crítica à Bagaceira, romance de José Américo de Almeida, de 1928, recebe críticas da estética, sobre a sua estética, tão negativas, e ao mesmo tempo é fundador de uma geração de grandes escritores? A minha ideia era de que, primeiro a gente precisa entender quem é José Américo de Almeida. José Américo de Almeida era um político de carreira, que foi governador da Paraíba, que foi candidato a presidente da República e que foi controverso. Então, muitas das críticas são eivadas pelo homem. São críticas ao homem, as pessoas já olham com certo preconceito para a obra, porque você tem ali a obra de um homem controverso. Certo. Então, muito vem dali. Um segundo ponto, e acho que o mais determinante, é que a gente tem a Bagaceira logo depois da Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna ocorre em 1922. Dizem que muitas vão discordar, mas é que Vai os ratings ali, vão... a época... Vai dar audiência. A época não foi tão destacada, mas que ganha ao longo da história reconhecimento. A questão é que ela nasce em 1928 e esse reconhecimento da Semana a Bagaceira, agora vamos ver assim, de onde vem o reconhecimento da Semana de Arte Moderna? É lógico que teve grandes avanços em questões experimentais de literatura e, portanto, de avanços na literatura brasileira em termos de estética. Não se poderia esperar que um romance em 1928 já tivesse todas as qualidades estéticas de vanguarda que foram experimentadas e até de maneira assim a chocar mesmo as pessoas que estavam ali na Semana de Arte Moderna, mas se deve reconhecer depois, como eu vou dizer, que a Bagaceira tem uma dessas qualidades. Mas o que ocorre é que em 1942, Mário de Andrade faz, então, uma conferência sobre os 20 anos da Semana de Arte Moderna. E nessa conferência, se você lê a conferência, ele coloca ali todos os destaques que ele acha que, no julgamento dele, teriam sido marcos da semana, que seriam sido os avanços que nenhum outro poderia ter
nenhum outro grupo teria tido em relação à literatura no Brasil. Os críticos que posteriormente vão fazer a crítica bagaceira vão pegar todas aquelas características que Mário de Andrade coloca como essenciais para que se tenha uma literatura de qualidade e que mostra que eles, do grupo dele, fundaram aquela literatura, fazem uma fricção em relação à bagaceira e tentam ver nela todas aquelas características. Não seria possível. A Bagaceira era um romance de transição, de um regionalismo que era um regionalismo herdeiro do regionalismo, principalmente do século XIX, mas que já apresentava avanços. Você não tinha, por exemplo, uma linguagem à la Chico Bento na Bagaceira, o que seria depreciativo em relação àquela população que estava sendo representada. E você tinha também outros avanços estéticos ali, que não chegavam à experimentação das vanguardas da Semana de 22, mas que sim davam ali ideias de que você estava ali nascendo um romance, que era um romance que depois, é lógico, com muito mais características reconhecidas em termos de literatura, de qualidade, vão estar presentes em José Lins do Rego, vão estar presentes em Graciliano Ramos, em toda uma geração posterior. Então, ali você tem, sim, para mim, uma crítica que é uma crítica de tentativa de elevação da Semana de Arte Moderna. E por isso se apaga. E eu fui para a banca de mestrado com isso. E eu cheguei lá, a banca me indicou para o doutorado. Que você continuou esses estudos no doutorado. Continuei. Com a mesma temática. Exato. Só que com uma diferença, né? Eu ampliei, porque até então eu discutia a crítica e colocava os pressupostos daquilo que eu considerava que eram aspectos que precisavam ser revistos numa leitura de A Bagaceira. A ideia, então, nessa continuidade, era uma comparação para realmente se comprovar o que eu tinha colocado como pressuposto, entre A Bagaceira, romances regionalistas do século XVIII, romances regionalistas do século XIX e depois também os romances regionalistas, sempre nordestinos, posteriores à Bagaceira. Então eu fiz essa trajetória e esse foi o meu doutorado. Mas eu não me cansei, porque depois... Aí você fecha digamos, essas formações acadêmicas, né? Não. Você continua. Sim. Fecha esse primeiro momento, que eu quero dizer, né? Porque a gente está sempre continuando. Não, eu fiz o segundo mestrado. Exato. Eu fiz o segundo mestrado depois, já aqui na Unila. Então vamos dar fazer uma ponte aí. Então, nesse segundo mestrado, você já começa a atuar na Unila. Você já estava atuando na Unila quando você iniciou? Já. Como é que foi sua chegada na Unila, então? Eu chego na Unila no final do meu doutorado. Isso é 2010. 2010, já no início. No início da universidade mesmo. Sim, eu sou do primeiro grupo. Primeiro time aí. Do primeiro time. Eu chego na Unila em 2010, num momento... eu acho que primeiro vou dizer assim, a primeira lembrança que eu tenho a respeito da Unila foi... Eu estava um dia no meu quarto, lá na minha casa, lá no norte do Paraná, e estava passando uma reportagem na TV que dizia que ia se implantar uma universidade, que ia ser uma universidade bilíngue no Paraná. Era uma época que eu estava lá fazendo os meus estudos acho que já estava no doutorado, se não me engano, já estava no doutorado. E eu parei para prestar atenção para ver onde vai ser, né? Mas, para mim... passou, eu não liguei, não falou o nome Unila, eu acredito que nem existia o nome Unila naquele momento ainda. E em 2010, eu não me lembro se a gente fez concurso em 2009 ou 2010, mas eu me lembro que aí o que aconteceu foi que abriu um concurso, eu nunca tinha
prestado um concurso federal. E eu pensei, acho que eu vou fazer esse, né? Mas eu estava meio que enrolando. E eu tinha um vizinho que vivia falando desse concurso, que ele falava sempre que era para eu fazer. E eu nada, até que um dia ele insistiu tanto que eu falei. Vai logo pra lá. Até quando eu conto para as pessoas, você estava tentando se livrar de você, Laine, como vizinha. Mas ele me deu essa dica, aí eu falei assim, tá, vou fazer. Aí eu acho que tanto ele insistiu que era para eu fazer logo, porque eu estava meio que enrolando, fiz a inscrição no último dia. E eu avisei, eu trabalhava na Secretaria de Educação, aí avisei o pessoal que eu ia fazer, eu falei, mas não se preocupem, eu vou lá só para fazer, porque assim, eu tinha um namorado que fazia, mas ele nunca passava. Aí eu pensei que era assim, você demora para passar nessas coisas mesmo. Aí eu falei assim, vocês não se preocupem, que como é o primeiro, eu não vou passar, então não vai ficar o cargo. Não vai ficar o cargo vago aqui para vocês ocuparem. Aí eu lembro que a secretária de Educação ainda olhou para mim e falou assim, sei, vamos ver. Aí tá, tudo bem, fiz até então, não tinha nem me apercebido que ia ter que mudar. E em 2010, então no último dia, a gente ia ter eleição, né? Então foi ali na reta final da possibilidade de chamamento de servidores, né, da possibilidade legal, eu fui chamada e usei até o meu último dia para vir a assumir. Eu queria vir, então. Eu chorei muito, que eu não queria mudar, tá? Mas depois vim com o intuito de voltar, eu queria voltar logo. Só que aí fui me envolvendo e fui ficando. Qual foi assim, a primeira atividade, função que você desempenhava? Era algo extremamente administrativo? Isso é uma coisa, porque assim, quando eu cheguei, como eu disse, era a primeira leva de servidores, a gente ainda estava com uma universidade sendo implantada, né? A gente tinha alunos recém-chegados, cujas matrículas tinham sido feitas pelos professores que estavam por aí, porque existiam alguns que tinham chegado antes. Técnicos, a gente não tinha técnicos concursados, então estava muito nebuloso ainda o que cada um faria na universidade, seja porque ainda não estavam instituídos de maneira definitiva essas unidades e porque também essas atribuições ainda estavam sendo definidas. Eu cheguei e não tinha muito claro o que eu faria, mas eu fui para a pró-reitoria de graduação. E na pró-reitoria de graduação, a gente começa, então, a ter esse início dessa definição de papéis. E isso foi uma coisa pela qual eu lutei muito, porque eu jamais me adaptaria num trabalho extremamente burocrático. Eu jamais me adaptaria num trabalho que eu fosse simplesmente uma digitadora. Isso não daria para mim. E eu tinha lido a descrição das tarefas que eu tinha que fazer. E só tinha vindo por isso, porque achei que elas se relacionavam com aqueles estudos que eu tinha feito sobre gestão educacional, sobre políticas públicas, sobre trabalhar com projetos relacionados a isso. Então, eu realmente acho que os técnicos todos não são concursados para esse tipo de função, que é lógico que o trabalhar com essa parte mais mecânica vai estar misturada a outras atividades, mas a discussão e a construção dessa universidade também passa pelo papel dos técnicos. E eu sempre bati nisso, eu ficava indo com a minha folhinha, com a descrição do meu cargo, para falar com o primeiro pró-reitor de graduação, porque eu dizia para ele, mas então, eu tenho que fazer isso daqui, né? Será que a gente não poderia adaptar? Eu tinha
assim comigo, que eu poderia ajudar nesse processo, porque eu tinha trabalhado com coisas que a UNILA ainda carecia. Então, eu tinha trabalhado com projetos pedagógicos, construção de projetos pedagógicos, eu tinha trabalhado com construção de regimentos, eu tinha trabalhado com assuntos na estrutura e funcionamento da Secretaria de Educação, quando a gente implantou o sistema de educação lá, que eram espelhados aquilo que a gente deveria fazer aqui, só que aqui para a educação superior. Então, eu fui para a pró-reitoria de graduação, aos poucos fui cavando esse espaço e abrindo essa perspectiva para que a gente pudesse trabalhar. Trabalhei lá por alguns anos, acho que fiquei de 2010 a 2014, era uma loucura, porque à medida em que a universidade ia crescendo, as coisas iam se complicando, né? Porque fica muito mais amplo aquilo que você tem que fazer, mas acho que foi um período enriquecedor. De lá passei para procuradoria, fui para a Procuradoria Federal junto à UNILA. Quando fui para a Procuradoria, eu fui para a Procuradoria porque eu queria calma. Quando falou assim, vai ter que sair da pró-reitoria de graduação, para onde você vai? Aí eu falei assim, eu quero ir para a Procuradoria. Eu acho que... eu sempre pensei que a gente estivesse ali na Procuradoria, embora as pessoas possam pensar que é um ambiente muito sisudo, não é, porque você também vai lidar com a interpretação do que te chega. Na letra, né? Exato. E aí eu voltava... Tá na letra, tá e acabou. Parece que é exato mesmo, né? É 1 mais 1 é 2. E eu acho que direito acaba passando muito por interpretação também. E eu sempre gostei muito disso. E quando eu estava na pró-reitoria de graduação, nos chegavam lá os mandados de segurança, nos chegavam várias questões, questionamentos. No final, mas via ouvidoria porque ela havia sido implantada, mas antes, por outros meios, mas nos chegavam. E a gente tinha que fazer o quê? Tinha que interpretar a situação, se colocar também no lugar do outro, para ver se realmente ele não tinha razão, e tentar compatibilizar aquela vontade particular com aquilo que a norma, que é feita para garantir um direito público e não individual, estipulava. E eu gostava daquilo. Gostava muito. E então eu pensei, eu já tinha falado muito antes isso, eu tinha falado para o pró-reitor de graduação. Quando eu sair daqui, eu quero ir para a procuradoria. E assim fui para a procuradoria. Depois, acho que em 2018, o reitor me pediu emprestada por um tempo para eu fazer um trabalho de resgate da história do campus Niemeyer. Quando ele me chamou, eu disse a ele assim, olha, mas eu não sei se seria eu, né? Porque será que não precisa ter um conhecimento mais dessas questões de construção e tal? Aí ele falou assim, não, eu quero que reconstitua a história. Eu resisti um pouco, mas assim, não tive muita escolha à época, e acho que foi o melhor. Ele me convenceu à época e eu fui lá. E aí, mais uma vez, me peguei fazendo aquela trajetória de todo um percurso de um evento, que era o caso do Niemeyer, e depois me tornei a assessora da reitoria. Onde você se encontra hoje. Isso, que é onde eu estou até hoje. E aí, nesse meio tempo, quando eu estava na procuradoria, só para fazer o link lá, foi que eu fiz o segundo mestrado. Aqui na UNILA, né? Aqui na UNILA já, em literatura comparada. O que seria literatura comparada? Assim, eu leigo, as pessoas vão escutar ali, talvez. Na literatura comparada, você vai ver por diversas perspectivas o mesmo objeto. Certo.
E nesse caso em específico, o que eu comparei foi, pense que eu sempre que lidei com literatura em termos de academia, lidei com uma literatura do Nordeste. E muito social. Eu queria continuar com isso, eu não queria desperdiçar isso e começar do zero. Ao mesmo tempo, eu queria dar uma perspectiva latino-americana, que é aquilo que eu disse, que eu acho que os cursos no Brasil em geral dificilmente têm, em termos de literatura. Então, o que eu fiz foi pegar um objeto mais contemporâneo dessa região. Então, eu trabalhei com Galileia, de Renato Corrêa de Brito, e comparar com um objeto latino-americano do Peru, que é Retábulo de Julián Pérez. A ideia era trabalhar com literaturas de espaços distantes das grandes metrópoles e verificar qual tipo de discussão que essas produções que estão ambientadas, que representam espaços distantes dos grandes centros, porque a literatura contemporânea, muito dela é ambientada nas grandes metrópoles, essas não, como que elas estavam trabalhando isso? E aí, a conclusão que eu chego é que a gente ainda tem uma discussão identitária a resolver, muito marcada pela nossa história ainda de colonizados, que são esses os debates que ainda estão em voga nessas literaturas produzidas na América Latina, que são essas as discussões, e que elas estão aí ainda agravadas por um aspecto que é a questão do não lugar. Esse indivíduo contemporâneo já não tem mais as suas raízes fixas. Ele já tem contato com os outros mundos, e se sente cada vez mais à procura dessa identidade. Foi essa a discussão que eu fiz, então, nesse segundo mestrado. E depois de toda essa trajetória acadêmica, tem algum tema da atualidade que te chama a atenção, que você pensa em estudar futuramente? Eu acho que eu encerrei a minha trajetória em relação a frequências em mestrados e doutorados. Sempre mais curto, né? Mais curto. Mas eu continuo me interessando pelo debate em relação a temas ainda relacionados a esses aspectos. Então, assim, eu acho que em termos de satisfação pessoal, nem é pessoal, porque eu me sinto muito feliz no meu trabalho, isso é uma coisa que assim, eu descobri que a docência realmente não era, né? Até depois posso falar um pouquinho dessa trajetória para vocês, desses diversos níveis, mas eu acho que eu gosto da administração e não pretendo ir para ficar na docência mais e fazer um concurso para docente, isso é uma coisa que eu não ambiciono. Mas sempre revisitar a crítica literária, sempre estar lendo alguma coisa de literatura, isso para mim é muito importante. Acho que é ali que eu consigo me distrair, que eu consigo um deleite. Mas mais leve, né? Isso. Tem um peso de, tem que fazer isso por uma formação, conquistar um espaço em termos de carreira. Não, você já se colocou, digamos assim, no mercado, fez aquilo que você pensou, imaginou e se orientou para fazer, né? Então, tem essa possibilidade de fazer tudo com mais leveza, né? Então eu me interesso por esse lado da literatura. De vez em quando algum colega pede para fazer algum parecer, alguma coisa, eu ainda faço sobre isso e ainda faço com prazer. Mas, por outro lado, acho que no que diz respeito a essa vida mais relacionada ao meu trabalho técnico, os cursos ultimamente que eu tenho feito não são direcionados a uma produção de conhecimento muito mecânica ou algo assim. Acho que hoje a administração pública está muito voltada
a também produzir ambientes mais saudáveis, né? E também a transparência ativa. E tem sido nesses âmbitos que eu tenho concentrado ultimamente no que se diz respeito aos cursos de aperfeiçoamento do meu trabalho, os meus interesses. Eu tenho muito mais me inscrito nesse tipo de curso do que em outros. Logicamente, às vezes, o trabalho do dia a dia te obriga a ir atrás de determinado conhecimento que talvez nem seria aquele que você iria por sua vontade, mas você vai por necessidade. Mas em termos de... tem um elenco de cursos, quais que eu vou escolher? Eu vou escolher esses, mais direcionados a essa construção desse ambiente, a essa questão de liderança mais saudável, de interrelacionamentos e também de tornar a universidade, no nosso caso, algo mais palpável para aquele que está fora daqui. Essa é a ideia de todo mundo. Aproveitando essa deixa, que recado que você deixa aí para os mais jovens que estão na dúvida ainda, né? Sobre carreira e formação. Lembrar que a gente também foi jovem, teve dúvidas, né? E acabou trilhando uma trajetória. Que recado que você deixa para eles? Eu acho que a gente sempre deve ir atrás daquilo que temos mais afinidade. Durante essa minha trajetória profissional, eu passei por todos os níveis de ensino. Então, desde os pequenininhos, que eu descobri que eu realmente não tenho um grande talento para trabalhar com eles, porque é algo que exige que você trabalhe com um lúdico e que faça muitas repetições desse lúdico, que são coisas que eu não consigo. Ao mesmo tempo, no ensino fundamental, eu gostava de ver os resultados, então eu gostava só de algumas fases, eu gostava do primeiro ano, em que você via aquele resultado imenso, e não gostava muito das fases intermediárias, em que o resultado era muito leve. Eu acho que quando você chega no ensino fundamental da segunda fase, também não gostava muito. Veja que eu vou tentando achar onde está a minha afinidade ali. O que melhor eu posso fazer? Acho que esse é o caminho. E aí eu verificava que não era o que eu mais queria também, porque eu achava que eu não conseguia fazer o meu melhor em 50 minutos. Que era impossível aquele trabalho, eu achava mágico quem conseguia. Gente, como que a pessoa consegue, né? Eu compartimenta a aula, assim, falo até 15, apresento isso até 25, e aí... Nossa, 45 eu tenho que descansar a voz. Eu não conseguia. E gostava do ensino superior, mas acho que aí me encontrei mesmo. Quando é que encontrei a minha afinidade, que é o que eu acho que todo mundo deve falar assim, olha, eu acho que eu tenho talento para fazer isso. E é esse caminho que eu vou seguir. Quando eu consegui unir essa minha experiência como docente com uma experiência de administração, porque eu consigo, numa universidade, colocar, pesar esse meu papel de técnico sem a dureza de olhar para o professor e achar que não, mas ele está reclamando, mas veja como é o dele. Eu falo, não, veja, ele sofre lá. Então eu consigo aqui, acho que aproveitar muito mais aquilo que é a minha essência. Todo mundo deve perceber qual é a sua essência, para o que tem mais talento e o que mais gosta. Porque acho que as pessoas só são felizes e, para mim, eu não sei como as pessoas compartimentam essas coisas, eu também não consigo. Eu só consigo ser feliz na minha vida pessoal se profissionalmente também eu estiver satisfeita. Então, eu acho que você, antes de tudo, deve pesar o que você gosta e onde você melhor contribuirá. Exato. É ali que você tem que ficar. Maravilha. Não faça diferente disso. Muito obrigado, Elaine. Imagina. Foi um prazer tê-la aqui no nosso programa. Você viu o nível aqui dos nossos técnicos, né? Turma aqui vai a fundo aos temas. Deixa aqui o convite para o próximo Trajetórias, dê lá um like pra gente, repasse
o nosso contato para os demais nas redes sociais. E até a próxima. Muito obrigado.